Olá, este é o Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Empresarial Unifran. Agora com o Anderson Oliveira, da EcoPower. Anderson, que mensagem você trouxe para os participantes do evento hoje? Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que o ponto focal nosso foi mostrar que hoje a gente não fornece só solução em geração de energia solar e uma venda de um simples kit. A gente fornece soluções integradas que vai muito além e que pode trazer de forma customizada, da melhor maneira possível, o melhor retorno do investimento que o cliente faz e proporcionar a ele ganhos antes imagináveis, até mesmo no método de aplicar a tecnologia, que hoje são das mais variáveis. A gente nunca teve tantas oportunidades diferentes de fazer o mesmo uso da energia solar. E a gente precisa divulgar mais isso e sair do mais do mesmo. Que tipo de... Você podia dar um exemplo de tipo de vantagem que um projeto recente que você fez em alguma empresa do segmento avícola, que trouxe bons resultados e que permitiu aí um gerenciamento melhor dos recursos? Posso sim. Então hoje a gente vê que um dos custos maiores que se tem na propriedade é a energia elétrica. E a energia elétrica ela sempre é vista como um custo a ser batido. Então nós trouxemos algumas soluções onde a gente mescla a energia solar junto com o uso da bateria. Porque às vezes não é só simplesmente você produzir sua própria energia, mas também se eliminar os custos que você tem pela falta de energia, porque hoje tem soluções com bateria que conseguem segurar as cargas prioritárias e o cliente não ficar sem energia. A gente sabe que nesse segmento ficar sem energia é um risco absurdo, né? O custo é inimaginável. E o segundo ponto, que é muitos desses clientes, por estar em áreas rurais, eles sofrem com queda de tensão, com queima de equipamento. E hoje, o uso da energia solar, ele pode entrar aliviando queda de tensão, ele pode aliviar o uso do transformador, ele pode evitar uma necessidade de aumento de carga. E todas essas injeções de energia direto onde a carga consome, faz com que esse sistema elétrico que está ali conectado, ele passa a trabalhar de forma mais eficiente, porque com a redução da queda de tensão, reduz significativamente o risco de queima de equipamento, de perda de produto, de perda de eficiência, de vida útil de equipamento queimando. Então, principalmente nos clientes onde está, que a gente chama ali de fim de linha ou de linhas longas rurais, eles sofrem muito com esse tipo de situação. E aí eles têm constantes problemas com queima de equipamento. E hoje o solar ele pode entrar não só reduzindo a conta, mas também as despesas com manutenções, que possivelmente esse cliente tem mês a mês. E isso é um trauma para ele. Parece até uma solução inimaginável, até que ele entende que talvez na hora que ele coloca ali o sistema, ele passa a controlar a tensão de fornecimento. E aí, sem a oscilação, o equipamento que está ali, que às vezes custa muito, vai passar a não queimar, e isso a conta dele passa a fechar mais rápido. O retorno sobre investimento, né? Então você tem aí, você está dizendo, o ganho direto da implantação de um trabalho como esse e o ganho também indireto, que muitas vezes faz com que você tenha uma espécie de segurança maior na tua rede, evitando essas oscilações, garantindo aí uma melhor performance e menos acidentes dentro do processo produtivo nas propriedades rurais. Mais ou menos isso? Isso. Ele passa a ter um controle muito maior da eficiência do que ele tem hoje de carga instalada. E essas soluções elas só foram possíveis com esse aumento recente da tecnologia que nós tivemos. Então, o último ano, o último ano e meio do fotovoltaico, teve muita tecnologia nova, tecnologia que fez com que o cliente tivesse flexibilidade na geração de energia, tivesse flexibilidade no horário de uso e tivesse essas possibilidades de incluir sistemas como de baterias, que antes eram tão caros, mas hoje são muito acessíveis.
e traz ali a solução de imediato ao cliente. Sistemas híbridos, onde a gente coloca até mesmo o diesel, como o solar, como redução de diesel em local onde não tinha energia, e aí reduzindo, vamos dizer assim, uma parte grande do custo de combustível do mês. E é isso. E tudo isso de forma muito simples, porque o sistema fotovoltaico, por ele ser conectado aonde o cliente instala, ele é feito de forma simples. É uma instalação no ponto de conexão, onde o cliente já consegue ter esse resultado de forma imediata. E como é que está o uso dentro da propriedade rural? Você está percebendo que está em crescimento, está aumentando? Você tem alguma informação a esse respeito? Como é que está a procura por esse tipo de solução? Hoje, o nosso maior cliente é o produtor rural. Então, vamos dizer assim, uma propriedade rural hoje que ela não ainda aderiu à tecnologia da energia solar, ela está perdendo ou deixando no caminho grande parte do lucro que ela teria. E isso passou a ser um caminho sem volta, ou como se fosse uma necessidade imediata de cada produtor. E começa a ser os próprios produtores os nossos cases. Então, quando o produtor ele conversa com outro produtor que já tem energia solar e ele vê o ganho que teve e o acesso à solução de crédito e tudo mais, ambos têm, ele começa a pensar, por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei de ter tanta economia? E com a crescente evolução das tecnologias, e aí eu falo aí de uso principalmente agora da mobilidade elétrica, substituindo combustível e tudo mais, cada vez mais os nossos clientes estão entendendo o seguinte: para ter controle do uso, para ter eficiência, para ser sustentável, porque hoje cada vez mais as pessoas dão mais valor às soluções sustentáveis, ele vê que é um caminho sem volta ele aderir a essas soluções. E no caso dessas propriedades rurais, assim, você tem alguns números de redução de consumo, de economia, alguma informação mais técnica que você possa passar? Quando a gente fala, por exemplo, principalmente no perfil granja. Isso, exato, avicultura. Quando a gente fala ali do perfil granja, eu acho que é um dos segmentos que mais tem retorno. Porque o cliente hoje nosso, que ele tem um aviário, ele está ali no limite do uso da energia sem a demanda contratada. Ou seja, quando ele coloca o sistema fotovoltaico, praticamente ele reduz todo o consumo de energia dele e ele reduz praticamente todo o custo de energia dele, porque esse cliente ele não paga pela demanda contratada, que é um valor fixo que ele teria. Então ele passa a pagar o componente ali do fio B, né, que representa ao excedente que ele injeta que ele usa, que foi injetado na rede. Então, dificilmente hoje um cliente nosso nesse perfil, ele tem ali uma redução menor ele tem uma redução menor do que 90%. Então hoje, por exemplo, o aviário, a gente fala que é o case ideal, porque todos esses clientes, o modelo da granja, ela foi criada para ficar no máximo do baixa tensão, porque é um perfil que o pessoal que tem granja gosta de trabalhar, porque fica mais eficiente. E quando a gente coloca a usina no mesmo perfil, a conta fecha muito rápido, porque é o melhor retorno do investimento. Então, ou seja, é aquele cara que é o produtor, que para cada conjunto de 2 aviários, ele tem ali uma usina de um transformador de 75 kVA. Esse cliente média, ele está pagando aí em torno de 14 mil kW, ele está consumindo média de 14 mil kW mês. A gente consegue reduzir todo o consumo dele. E aí ele vai ficar com uma demanda de uma parte de custo somente pelo uso da rede. E essa componente ela é muito baixa, perto do que ele pagava. Então se paga muito rápido. E a gente sabe que também nesse perfil de cliente é muito tranquilo de se instalar, porque ou ele tem um espaço para a gente colocar de solo, né, que a gente faz a estrutura de solo posicionada para gerar e ter a melhor eficiência, ou esse cliente ele passa a usar o próprio telhado
da onde está as aves dele, que também ele aproveita uma estrutura já existente. Tá certo. Finalizando, qual que é a mensagem que você deixa aí para o pessoal da avicultura a respeito dessa questão da energia? A mensagem que eu deixo é que faça conta de quanto representa, o quanto representaria não pagar a conta de energia no seu ano. E entender que cada mês que você deixa de fazer isso, é um dinheiro que não volta mais. A gente está vivendo a melhor fase do nosso segmento e a melhor fase para o cliente investir no nosso segmento, porque nunca se teve preços e custos tão baixos, nunca se teve tantas oportunidades diferentes de usar a mesma energia solar gerada. Então, queira conhecer mais e tome muito cuidado. Por quê? Porque é um produto que dura 25 anos e a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é rigoroso um sistema de uma granja antes numa questão de interrupção ou de algum tipo de situação. Então escolha bem seu fornecedor, o equipamento que ele usa. A gente está chegando a mais de 75 mil projetos conectados. A gente tem muito projeto no estado aqui do Paraná, assim como a gente tem em todo o país. E ver vamos dizer assim, a capacidade de operação desses sistemas que foram ofertados. Por quê? Porque a garantia é muito longa. A gente está com 12 anos de mercado. E quando a gente chega a 12 anos de mercado e a gente vê que a garantia do painel que a gente fornece é 25, a gente vê tanta coisa que a gente viveu para trás e a gente para pensar e fala, eu não estou nem na metade. Se eu tivesse instalado no primeiro dia de abertura do meu CNPJ, eu não estaria na metade da vida útil do painel, do primeiro painel que eu instalei. Então assim, a garantia é muito longa. Então escolha bem. Por quê? Porque é benefício, vamos dizer assim, talvez até para a próxima geração de quem colocou na propriedade. Tá certo. Anderson, muito obrigado. Obrigado.